na aula de hoje nós vamos aprender sobre calorimetria. Bom, essa aqui é a continuação da aula passada, né, que foi termologia, então vamos continuar o conteúdo. O que é calorimetria? Bom, a calorimetria ela estuda as transferências de energia térmica, ou seja, mede a quantidade de calor absorvido ou liberado num processo físico ou químico. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um calorímetro, tá? Esse aqui é um calorímetro normal que você pode comprar. E esse aqui é um esquema que exemplifica como é que funciona um calorímetro. Basicamente, o que é o calorímetro? Ele é um aparato que permite isolar, ou seja, fazer um sistema fechado que me permite isolar termicamente do ambiente. Porque caso eu fizesse minhas experiências relacionadas à transferência de calor ao ar livre, muito desse calor ia ser perdido para o ar, para o ambiente, e aí não poderíamos medir corretamente o que está acontecendo nessas transferências de calor. Tá? Então é para isso que o calorímetro serve, ele permite eu fechar um sistema. Bom, e nesse sentido de medir as transferências de calor, vamos começar falando do calor latente. Tá? O que é o calor latente? Ele é o calor responsável pela mudança de estado físico de um corpo, com a temperatura mantida constante. Ou seja, eu trouxe dois exemplos aqui para vocês, tá? Aqui nós temos um copo com água e gelo, e aqui nós temos uma chaleira, né? Que você está vendo que está saindo vapor aqui, então a gente sabe que na chaleira tem água e vapor. Bom, o que acontece, né? Quando está ocorrendo a mudança de estado físico, a temperatura se mantém constante. Porém, se a temperatura se mantém constante, para onde é que todo o calor que eu estou fornecendo, no caso aqui na chaleira, eu estou fornecendo calor pelo fogo, né? Mas se eu estou fornecendo calor, como é que a temperatura vai se manter constante? Porque esse calor está sendo usado não mais para subir a temperatura, e sim para a mudança de estado físico. A mudança de estado físico é um processo físico e ele necessita de energia para acontecer. Mesma coisa aqui no gelo. Quando eu tenho água e gelo em equilíbrio térmico, a gente sabe que tudo isso aqui está em 0 graus. Tanto a água está em 0 graus, quanto o gelo está em 0 graus. E aí, com o tempo, o gelo vai começar a derreter, né? E aí, a energia, que no caso aqui do copo está sendo pega do ambiente, vai ser usada para derreter o gelo, só que a temperatura, enquanto houver gelo aqui, vai se manter em 0 graus, tá? Porque como o gelo está derretendo, ele está absorvendo esse calor latente. Então, a temperatura vai se manter a 0 graus até que não haja mais gelo. Essa aqui é a equação que nós utilizamos para o calor latente, tá? Ela é bem simples, mas eu vou explicar cada um desses termos. Bom, primeiro, o Q aqui é o calor latente, ou seja, o calor que é necessário para uma mudança de estado físico de um determinado objeto. Aqui eu tenho M, que é a massa do corpo, ou seja, se eu tenho 500 gramas de água, enfim, essa é a massa do corpo. Tá? Se a massa do corpo é maior, vai ser necessário mais calor para que esse corpo mude de estado físico, tá? Maior variação de calor. E esse L aqui, que é a constante do calor latente, muita atenção, tá? A constante do calor latente, ela depende do material. Só que ela não só depende do material, ela depende do material e ela depende de qual mudança do estado físico. Por quê? Porque o calor latente necessário para ir de gelo para água não é o mesmo calor latente para transformar água em vapor. Tá? Então, a constante depende do material e depende de qual é a mudança de estado físico que está acontecendo com aquele material. Ok? E agora o calor sensível. Né? O calor sensível é o calor que muda a temperatura. É o calor responsável pela mudança de temperatura de um corpo, dessa vez com o estado físico mantido constante. Lá no calor latente a temperatura era constante, o estado físico que mudava. Nesse caso, a temperatura muda e o estado físico é constante. Bom, esse calor sensível é o calor de mudança de temperatura, né? A temperatura de uma determinada coisa que está no sol há muito tempo. Se eu deixar um carro no sol por muito tempo, ele vai aquecendo e aí muito provavelmente o sol não vai dar para derreter o carro, né? Mas ele vai aumentar muito a temperatura. Enfim,
O que acontece? O calor sensível, vocês estão vendo que a equação é muito parecida, né? Só que nesse caso aqui, adiciona esse termo aqui, ΔT, e a constante nesse caso aqui a gente chama de C, tá? Esse C é a constante do calor sensível, também é chamado de calor específico, tá? Então, muitas questões vocês vão ver esse nome, calor específico de um material. O calor sensível, a quantidade de calor que foi absorvida ou retirada, ela depende tanto da massa do material, quanto da variação de temperatura, ou seja, eu preciso de mais calor para levar um corpo de 0 a 80 graus do que eu precisaria se eu fosse levar ele de 0 a 20 graus. Tá? Então, a variação de temperatura ela vai alterar o calor sensível. E aqui nós temos a constante de calor sensível, a massa, essas são todas as variáveis que a gente tem que ficar atento. Ok? Bom, e agora que a gente falou sobre calor sensível, calor latente, e principalmente nesse caso aqui, sobre o calor específico, a gente vai relembrar uma coisinha da última aula, né, da aula de termologia, que foi a parte de convecção. Eu preferi deixar essa parte para essa aula porque não tinha ainda dado o conceito de calor específico, tá? Bom, por que a brisa acontece? Durante o dia, tanto o mar quanto o continente, né, quanto o solo, eles estão sendo aquecidos pelo sol, certo? Só que o calor específico do continente, ou seja, da Terra, ele é muito menor. Ou seja, ele precisa de menos calor vindo do Sol para que sua temperatura aumente. Já no oceano, a água ela tem um calor específico relativamente alto. Então, ela precisa de mais calor para aquecer. Certo? Então, durante o dia, esse lado aqui, ou seja, o oceano, ele vai estar relativamente frio, porque ele passou a noite toda frio e aí ele está sendo aquecido durante o dia, só que ele demora mais para aquecer. Enquanto o continente, né, enquanto a praia, ela vai estar muito quente. Por quê? Porque o calor específico é baixo e aí com o sol aquecendo, ela vai ficar bem mais quente mais rápido. Isso é possível ver, é muito fácil perceber, por exemplo, quando você vai numa praia e aí você chega na areia, né, a areia está pegando fogo, muito quente, você vai pulando até a água, aí quando você chega na água, a água está bem mais fria. Por quê? Porque a água ainda não aqueceu. Bom, isso gera uma corrente de convecção, né? Esse lado aqui vai estar frio e esse lado aqui vai estar quente. O que vai acontecer? O ar quente ele sobe, porque a densidade dele é menor, e como esse ar quente sobe, precisa de alguma coisa aqui para preencher esse espaço, né? Então, o que vai preencher esse espaço é o ar frio que estava aqui no mar, porque o ar frio ele tem a tendência de ficar embaixo. E aí, esse ciclo se renova. Esse ar frio vai chegar aqui, vai começar a aquecer, vai subir de novo, e aí o ar frio vindo do oceano vai substituir. E isso que gera a brisa marítima. Já durante a noite, ocorre o evento inverso. A brisa é chamada de brisa terrestre. Por quê? À noite, o oceano ele passou o dia todo sendo aquecido. E lembra que eu disse que o calor específico do oceano é maior? Se o calor específico dele é maior, ele tanto demora mais para aquecer, como ele demora mais para esfriar também. Então, quando chega a noite, o oceano ele está mais quente, porque ele passou o dia todo sendo aquecido, e a Terra fica fria. Por quê? Porque o calor específico dela é baixo, e aí ela esfria muito rapidamente. Bom, com isso, ocorre a mesma coisa que aconteceu no caso anterior, só que ao contrário, né? O ar quente aqui sobe, e aí o ar frio que está na Terra vem para esse lado e o ciclo se renova. Então, à noite acontece ao contrário. O ar quente aqui do oceano sobe, e aí o ar frio da Terra, do continente, desce, e esse ciclo vai se renovando, um vai substituindo o outro, e aí é por isso que nós temos a brisa terrestre. Bom, agora por último, queria falar um pouco sobre fluxo de calor, tá? Esse é um conceito que ele está muito ligado à condução térmica. Basicamente, o fluxo de calor é uma medida da capacidade de um material conduzir calor.
e como isso é afetado pelas dimensões dele, tá? Primeira coisa, eu quero que você entenda fluxo de calor. Entenda primeiro, antes de olhar para esse lado da equação aqui, eu quero que você entenda que ele é uma taxa, tá? Nós sabemos que, por exemplo, a velocidade é a variação de espaço sobre a variação de tempo. Já no caso, o fluxo é a variação de calor pela variação de tempo, ou seja, é uma taxa de calor passando pelo material. Só que isso depende de várias coisas, né? Uma das coisas que a gente sabe é que cada material ele conduz de forma diferente. E aí, essa condutividade a gente chama aqui de K, é a condutividade térmica do material da superfície, ou seja, depende de qual material você está utilizando. Só que, além disso, existem outras coisas que dificultam ou facilitam a passagem do calor. Uma das coisas que facilita é a área da superfície. Ou seja, se eu tenho uma área maior, tem mais espaço para o calor passar, né? É muito simples. Se eu tenho uma garagem grande, se eu tenho uma porta grande, uma porta de garagem grande, eu consigo colocar um carro grande, consigo colocar objetos grandes. Já se eu tenho uma porta normal, uma porta de casa, você não consegue passar muita coisa por lá, né? Porque a área é menor. A mesma coisa acontece com calor. Quanto maior a área de superfície, mais fácil é para o calor passar. Então, é por isso que está em cima aqui na equação. O aumento da área facilita a passagem de calor. Outra coisa que facilita a passagem de calor é a diferença de temperatura. Se eu tenho uma temperatura igual de um lado e do outro, não tem motivo para o calor passar, né? Se as temperaturas estão iguais, estão em equilíbrio, então não tem motivo para o calor ir de um lado para o outro. Porém, quando a temperatura é diferente, ou seja, T1 é diferente de T2, o calor ele vai passar para o lado que tem menor temperatura. Para quê? Para chegar no equilíbrio térmico, né? Sempre a tendência é que se chegue a um equilíbrio térmico. Então, quando tem diferença de temperatura, o calor vai passar, e quanto maior essa diferença, maior é o fluxo de calor. Tá? E agora nós temos o nosso último termo que afeta, que é a espessura. É bem simples, né? O material ele tem uma certa espessura, e quanto maior essa espessura, mais moléculas vão ter que fazer parte da cadeia, né? A gente falou antes que na condução, uma molécula agita a outra, que agita a próxima, e assim por diante, faz um efeito cascata. Se a quantidade de moléculas é maior, até conseguir chegar do outro lado, então a dificuldade vai ser maior de o calor conseguir passar. Então, quanto maior for essa espessura aqui, menor será o fluxo de calor, tá? Então, é isso, pessoal. Esse é o conteúdo de calorimetria. Muito obrigado pela atenção e ótimos estudos.